Thomas Hobbes, um dos mais influentes filósofos políticos da modernidade. Ele nasceu no final do século XVI, 1588, e morreu ali um pouquinho depois de meados do século XVII. Bastante conhecido pela obra mais densa, o Leviatã. O Hobbes é considerado um autor contratualista, né? Ele entende que a sociedade nasce de um contrato. Há uma fase famosa dele, muito citada, que na verdade não é dele, né? É que ele insere em algumas reflexões dele, que o homem é o lobo do homem. Essa frase é de um pensador antigo, não sei se é Cícero, enfim, agora não me recordo, mas enfim, o Hobbes ele foi tradutor de vários filósofos da antiguidade. E por falar em antiguidade, o que nós temos aqui no Hobbes, se nós sabemos, tem alguns vídeos sobre Aristóteles, Tomás de Aquino, né, que pensam a questão da política relacionada à busca de um bem comum, né? A ideia de que existe um sentido na natureza humana que nos leva a buscar, deve nos levar a buscar virtudes, né? Existe uma espécie de lei natural, por exemplo, em Tomás de Aquino, e isso nos permite distinguir, fazendo uma análise racional, o certo do errado, e aí buscar o caminho do bem, e portanto a política ela deve estar relacionada a este caminho, que tem a ver com algo pretérito que existe dentro da gente, não é? Existe uma lei natural, as leis da cidade, porque está relacionado a Deus, né? E as leis da cidade devem estar em consonância com isso. Aqui no pensamento de Hobbes, aonde já se introduziu uma ideia de racionalismo mais radical, uma ideia que está mais centrada no indivíduo, né, no individualismo. Sabemos que para os antigos a ideia de liberdade estava muito ligada à ideia de associação pela polis, né, de participação pública, política, decisão em comum dos destinos da sociedade, da comunidade. Aqui já estamos em outro patamar, estamos em outra situação. O Hobbes nasceu em meio a uma turbulência muito grande, né? Nasceu em meio das revoluções inglesas, inclusive nasceu prematuramente, a mãe dele o teve prematuramente, no momento da invasão da Armada Espanhola sobre as plagas, sobre as terras inglesas. E em alguns momentos ele menciona que quando nasceu ele teve um gêmeo, né? A mãe dele pariu ele e o irmão gêmeo dele, que é o medo. Então essa é definidor, isso é definidor na obra do Hobbes. O Hobbes é alguém gestado sobre um período de turbulência, medo, insegurança, e cresceu com esse ímpeto de tentar entender e resolver essa questão
de instabilidade, aquilo que trazia instabilidade, o grande medo, as guerras, né? A possibilidade da morte. E aí então o Hobbes ele vai fazer uma análise filosófica sobre a natureza humana, os sentimentos humanos, e vai concluir, vai desenvolvendo a tese de que esses sentimentos eles são sentimentos que não são sentimentos que se transformam ao longo do tempo, né? Existe um padrão humano da nossa própria natureza, que não tem uma relação com a natureza divina, como tinha em Tomás de Aquino, por exemplo, que não tem uma propensão à vida na polis, né? A politeia, a busca do bem comum, como havia lá em Aristóteles, por exemplo, quando dizia que ninguém podia viver isolado, né? Ninguém era uma ilha, ou ser uma besta ou um deus para viver fora da comunidade, da sociedade. Essa dimensão não existe absolutamente no Hobbes. Para o Hobbes, a nossa natureza, ou seja, a nossa essência, é uma essência que pende para o egoísmo. Não é para a busca do bem comum, mas é a busca da glória. É a busca, por meio da competição, dos melhores bens. Então, eu disse que ele é um contratualista porque o Hobbes, inclusive depois ele vai ter um livro, ele analisa The Civic, né, do cidadão, vai analisar depois De Homini, sobre o homem, sobre o homem, De Corpore, sobre o corpo. Para ele, a vida em sociedade é um corpo criado artificialmente. Assim como nós temos nosso corpo, existe o corpo da sociedade, que seria fruto de um pacto, de um contrato entre os indivíduos. E como surge este corpo artificial? Assim como o nosso corpo, nós devemos evitar a doença, né, e ser saudável, esse corpo artificial, ele surge justamente para evitar a insegurança. O Hobbes parte de um contrato hipotético. E o que seria isso? É bom que se diga que isso é um artifício filosófico, né? Porque alguns historiadores, etc., e outros pensadores na época dele criticaram o Hobbes e falaram assim, bom, isso não existiu na prática, o contrato, mas não é essa a questão. A questão é que, filosoficamente, para o Hobbes, esse contrato originário, pactuado da sociedade, é que nós, seres humanos, sabendo que a nossa natureza é uma natureza que busca muito mais a glória, o poder, o prestígio do que qualquer outra coisa, isto leva a uma situação de insegurança. Isso leva a uma situação de desconfiança em relação aos outros. Então, usando a frase lá dos antigos, o homem é o lobo do homem, né? Com esse medo, com esse temor, digamos que numa situação hipotética de natureza, todos gostariam de ficar nas melhores terras. Eles todos gostariam de ter o lugar mais aprazível, com mais benefícios naturais. Portanto, isso seria a causa de conflito. E como eu disse, uma época muito conflituosa a vida que ele viveu, né? Que ele percebeu. Que havia as guerras por religião,
pelo poder e etc. Então, o grande temor dele é o medo. Eu nasci tendo como irmão o medo. E nesse sentido, sabendo que é a visão dele, né? Nós desconfiamos um dos outros, no estado de natureza nós tínhamos absoluta liberdade e fizemos um contrato. Contrato você troca uma coisa por outra, né? Bem sabemos disso. Então essa troca se deu, que abrimos mão dessa liberdade natural, que ele também, assim, nas entrelinhas, liberdade é algo vago, né? Essa vagueza do que seja a definição de liberdade, mas tínhamos liberdade e abrimos mão dessa liberdade em troca da criação. Qual foi o contrato? A criação de esse corpo político que deve nos dar segurança. Veja, então a criação de um poder acima do corpo emana daí. Não é que um soberano, não é que fizemos um contrato com um soberano, por exemplo. Não. O contrato foi feito entre iguais, que se temiam, né, que desconfiavam um dos outros. E resolveram a criação, dar poder a um soberano, não importa se é uma pessoa ou se é uma assembleia, né, não importa a maneira como está configurada a estrutura de poder, mas que esse soberano, no caso, fica mais fácil de entender o soberano, porque na época dele será o período dos reis absolutistas, né? O Hobbes, inclusive, é incluído, classificado como um dos teóricos atrelados à defesa do absolutismo monárquico. Por isso, porque demos o poder a alguém em troca da nossa liberdade. Trocamos liberdade. E qual é o papel do soberano? Dar segurança, nos garantir a vida. É essa a essência do pacto. Abrir mão da liberdade em troca da segurança. E nesse sentido, depois do pacto realizado, nós entregamos tudo. Entregamos ao soberano, a uma assembleia, ou quem nos comanda politicamente, entregamos as nossas vontades, etc., por troca de segurança. Então, a única função, assim, na relação conosco, é nos garantir a vida, a segurança de nossas vidas. O que não há aqui a possibilidade de se questionar as leis. As leis, por exemplo. Não existe mais aquela discussão, outrora, lá no Aristóteles, que é a justiça, que são leis boas ou ruins, como tem em São Tomás de Aquino. Por quê? Porque simplesmente no estado de natureza é o caos, é a competição, é a guerra de todos contra todos, como diz o Hobbes. Então, no estado de natureza não existe esse conceito de justiça. A justiça é algo criado a partir do pacto. As leis não são iníquas, elas são justas na medida que existem. E cabe ao cidadão cumpri-las. O cidadão só pode se subverter, digamos assim, não obedecer ao soberano, se ele colocar em risco a sua vida. E é somente daquele em que a vida está colocada em risco. Os outros não têm nada a ver com isso se o soberano garantir. Então, até mesmo
não importa, aqui não existe como se verá em outros contratualistas, né? Que acham também que a sociedade dá um contrato, como Locke, a ideia de que deve se garantir alguns direitos que eles consideram naturais, a propriedade e a liberdade, né? A vida também está lá, mas aqui é só a vida. Essa é a essência desta relação. Então, é injustificável. O que é injustificável num Estado configurado dessa forma? É injustificado, por exemplo, a pena de morte, é injustificado o soberano te obrigar a fazer algo, uma guerra insana, por exemplo. Mas fora isso, não há o que reclamar. Por quê? O Hobbes, ele nos diz, né, nessa estágio de natureza, que nós somos tão iguais, nós somos muito iguais. Esta é a questão. Então, ele está lá no Leviatã, no capítulo 13, por exemplo, se, é, palavras do Hobbes, citando, né? A natureza fez os homens tão iguais quanto a faculdade do corpo e do espírito, que embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte do corpo ou de espírito, mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro não é suficientemente considerável para que qualquer um possa, com base nela, reclamar qualquer benefício a outro que também não possa aspirar tal como ele. Porque quanto à força corporal, o mais fraco tem força suficiente para matar o mais forte, quer por secreta maquinação, quer aliando-se a outros que se encontram ameaçados pelo mesmo perigo. Então, a força física pode ser compensada por maquinação com outros, etc. As faculdades do espírito também, né? Uma coisa compensa a outra. Então, nós somos muito similares e, e não somos desiguais, somos iguais. E iguais, inclusive, nos sentimentos. De fazer qualquer coisa por glória, poder, posses. Não é aqui uma discussão meramente. Não está como primeiro aspiração a busca de bens, não. Faz parte, né? Não é uma coisa assim economicista, é mais uma filosofia humana mais profunda, não é que busca vantagens econômicas uns sobre os outros, simplesmente. Eu digo isso porque muitas vezes se fala assim, o Hobbes escreveu num período se vislumbrava um estado de escassez e por isso que havia essa disputa, mas é mais que isso, né? Não é necessariamente isso, é que queremos prestígio, queremos reconhecimento, um não reconhecimento, uma palavra maldita uns com os outros, né? Dita de forma. Então, dessa maneira, a discórdia. Ele diz, no próprio capítulo 13, né? De modo que na natureza do homem encontramos três causas principais de discórdia: a competição, segundo, a desconfiança e terceiro, a glória. A primeira leva os homens a atacar os outros, tendo visto o lucro. A segunda, a segurança. E a terceira, a reputação. Então buscamos o lucro, buscamos a glória, a reputação, né? E então, uma guerra, diz mais embaixo, uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Pois a guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar batalhas é suficientemente reconhecida. É isso. É o oposto do que está, por exemplo, no Aristóteles, Tomás de Aquino, né? O bem comum, viver em sociedade. É assim, para o Hobbes, viver em sociedade é um verdadeiro pavor de uns com os outros. E por isso nós precisamos do Estado. Um Estado que nos tutele, né? nos
a, as nossas ações. E então, ao conhecer essa natureza, e ele atribui isso, ele mesmo se atribui em determinada passagem, é muito interessante. Eu não tenho ainda, não falei ainda sobre Maquiavel no meu canal prof.renato Martini, onde estou deixando aí vídeos, né? Mas o próprio Maquiavel também se reconhece como um dos precursores do realismo político, ou seja, está criando a ciência política. Aqui também está muito próximo isso, Hobbes, porque ele fala assim: para a gente pensar qualquer modelo político, a gente precisa primeiro entender o ser humano, sentimentos, né, políticos. Então é isso. O Hobbes ele quer uma forma de como por fim terminar esse conflito que existe entre os seres humanos, que buscam a honra e a glória. E o estado de natureza é uma condição existente, né? E muitas vezes nos sentimos perseguidos, traídos, etc. Então, uh, desta forma, aconteceu que um homem concorde quando os outros homens o façam e, na medida em tal considere necessário para a paz e para a defesa de si mesmo, em renunciar o seu direito a todas as coisas, contentando-se em relação aos outros homens com a mesma liberdade que aos outros homens permite uma relação a si mesmo. Então, é preciso aqui que haja um ente que a gente coloca a nossa confiança, que é para além do ser humano, um corpo artificial, um Estado, que nos garanta essa segurança inexistente, porque desconfiamos um dos outros, né? É aquela coisa de não fazer o mal ao outro, porque o Estado garante que ele também não vai fazer mal a mim, né? E então é preciso que exista um Estado, e o Estado, aqui bem desenhado pelo Hobbes, é um Estado armado, um Estado forte, um Estado que se defenda, porque que se faça respeitar, que se sobreponha a essas nossas paixões. Então, é um pouco esta, assim, em linhas gerais, né? Tem muitas implicações filosóficas, mas é interessante, ele vai, essa coisa da igualdade, liberdade, nós já éramos iguais, e a coisa da liberdade que ela é muito ilusória porque é o Estado que nos dita isso depois, o que é justo, injusto, liberdade ou não liberdade. Então nós temos aqui esta busca de evitar a guerra e caminhar para a paz, exigindo, portanto, uma situação de equilíbrio por meio de um Estado que nos garanta. O Estado, ele é, portanto, num certo sentido, um produto do medo da morte, né? E aí é ele mesmo, depois do que lembram lá em Aristóteles, o que é a boa vida, né? Vai pensar como vivemos, e aí o que buscamos, a ideia de felicidade. Aqui não existe isso porque isso é ditado a posteriori à criação do próprio Estado. Então o homem é o próprio artífice. A questão aqui é que é o próprio artífice do seu desenvolvimento. É um pouco pessimista isso, a gente pegar em relação às teorias políticas medievais e antigas, né? Que tinha uma conexão
com o sobrenatural, com Deus, etc. A modernidade, nós é como se tivéssemos abortado essa relação, isso acabou, e aí então, como dependemos de nós mesmos, não dá para confiar uns nos outros, e aí criamos essas instituições. Esta é a visão dele, tem outros autores com outras visões. Eu sempre tento falar que as visões dos autores, inclusive não é um dos autores meus prediletos, né? Mas é essa a visão dele. Nós somos o homem é o lobo do homem, e para ter segurança, nós criamos um Estado que seja forte, que nos defenda, que nos garante a vida. E aí é o próprio Estado que vai decidir o que é o bem comum, porque isso está lá, é um pressuposto do próprio contrato. Então, nós só podemos conhecer cientificamente aquilo que nós engendramos, é aí que ele faz a análise. É interessante, o Hobbes ele tem outros textos, né, sobre a própria natureza humana, sobre, enfim, ele tem até debate com um bispo, não tenho essa obra aqui, mas, enfim, para alcançar a paz e a prosperidade, e isso se inspira nessas relações de poder e, inclusive aqui, não tem nem mesmo a garantia da propriedade, que é uma coisa, um benefício importante da modernidade, a propriedade privada. No Hobbes, se o soberano ou o corpo que comanda, né, uma assembleia, achar necessário para o benefício comum tomada da liberdade, pode ficar tranquilo de tomar, porque o que ele deve garantir é sobretudo a vida. Tá bem? Obrigado pela atenção e até uma próxima.